Dia 4 de maio de 2017, depoimento do senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB Paraná 16.615, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Bom dia, Sr. Wesley. Bom dia. O primeiro tema que a gente vai tratar aqui é um tema trazido pelo senhor num dos anexos. Esse é o depoimento número 1 e trata do tema Mato Grosso. Eu queria que o senhor começasse falando sobre esse tema, o que o senhor tem para dizer, se possível em ordem cronológica. Esse fato ele começa quando? Doutor Sérgio Bruno, em meados de 2010, o governador Silval Barbosa, que tinha assumido o governo já no final, porque ele era vice-governador. E o governador saiu para... O governador, que era o Blairo, saiu para ser candidato a Senado. Ele assumiu o governo ali, já no final do governo, porém, assumiu o governo se lançando candidato à próxima eleição, que já era em 2010. O então governador procurou o Joesley, meu irmão, para discutir contribuição de campanha para a campanha dele daquele momento. E ali, na discussão, ele ofereceu ao Joesley vantagens indevidas para compensar a doação que eventualmente a companhia fizesse. Só deixando claro, e quem pediu foi o ex-vice-governador e candidato ao governo, Silval. Isso. Silval Barbosa. Silval Barbosa. Ele era ex-vice, mas naquele momento ele já tinha assumido, porque o Blairo tinha descompatibilizado para sair candidato ao Senado. Bom, ali discutiu-se apoio para a campanha dele e que, em ele sendo eleito, faria a compensação, alguma operação do lado tributário, do lado de ICMS. A companhia tem uma operação no Mato Grosso relevante, tem várias fábricas e tal. Eu e o Joesley discutimos e não nos recordamos e não achamos nos materiais até então se houve a doação que ele pediu naquele momento ou não e qual é o valor. Isso. Só para a gente nivelar aqui nossa comunicação, sempre que o senhor falar de doação, é importante que seja a doação registrada no TSE. Ainda que a doação registrada no TSE seja uma contrapartida, seja uma propina. Quando não for registrada, aí é melhor não chamar de doação, chamar de propina, de vantagem lícita e tal. Só para a gente saber o que a gente está falando. Okay. Então, o que vocês não encontraram, o que vocês não sabem ainda, que vocês estão procurando, é se houve doação oficial ou se houve doação... Os dois, se houve doação oficial ou se houve propina, caixa 2, naquele pleito. Bom, mas... passado a eleição, o governador foi eleito, o Silval Barbosa foi eleito. E como é que funcionava no Mato Grosso? Durante todo o período dos 8 anos que o Blairo foi governador, ele estabeleceu um regime de recolhimento de ICMS no Estado por estimativa. O que era estimativa? Ele estabelecia um valor fixo para cada empresa e as empresas abriam mão de todos os créditos que tinha de energia, de embalagem, de tudo isso, para pagar um valor fixo. E aquilo não tinha discussão, funcionou super bem, porque era um valor fixo e acabou. O que aconteceu? Aí é que começou o problema. Quando o governador Silval assumiu o governo em 2011, logo no início do governo, ele acabou com esse regime de estimativa e passou as empresas, algumas, está sujeita a pagar um imposto que dava uma alíquota efetiva de 3,5%. Só que aí foi quando começou a surgir o problema. Quando ele revogou essa lei ou esse sistema, esse ato normativo de pagamento por estimativa, veio as empresas a estarem sujeitas a pagar 3,5%. Só que tinha, naquela época, umas 7 fábricas de diversas empresas que tinham um incentivo que chama no Mato Grosso de Prodeic. Esse incentivo dava aquelas 6, 7 fábricas
um incentivo muito maior do que as outras iriam ficar sujeitas a pagar, que eram os 3,5%. Então, por exemplo, que eu me recordo bem, você tinha uma fábrica em Cuiabá, de uma outra empresa, que pagava 90% da taxa efetiva. Então, ia pagar lá 1%. Tinha empresa que era zero, porque tinham sido feitos projetos no passado e tinham sido concedidos a essas empresas o PRODEIC. Aí o que acontece? Quando ele cortou isso, eu imediatamente fui ao governador, no gabinete do governador em Cuiabá, Silval Barbosa, e falei para ele, ao governador, do jeito que vai ficar aqui agora, vai ficar impossível. Por quê? Porque tem uma meia dúzia de fábricas e empresas que têm um incentivo, que é o PRODEIC, que vão ficar pagando de 0 a 1% de imposto, e as outras pagando 3,5%. E do mesmo ramo? Do mesmo ramo, a mesma atividade. Frigoríficos de abate de bovino. Falei, olha, vai ficar impossível. Criou-se aqui uma situação de desequilíbrio no setor, porque como que a maioria das fábricas vão ficar pagando 3,5% e umas 6 fábricas de 3, 4 empresas vão ficar pagando de 0 a 1%. Aí foi aonde começou efetivamente a negociação de, tudo bem, vamos achar uma solução para vocês, JBS, pagarem similar aos outros que têm o PRODEIC e, em troca, um pagamento de propina. Aí foi aonde começou os pagamentos de propina, o rolo no Estado, do qual nós estávamos inseridos. O que surgiu naquela oportunidade? O então governador e o secretário dele, por nome de Pedro Nadaf, sugeriram que o Estado nos concedesse o seguinte: olha, como nos últimos 8 anos do governo do Blairo Maggi as empresas pagaram por estimativa e abriram mão do crédito que elas tinham de energia, de embalagem, ele falou, olha, faz um levantamento de quanto vocês abriram mão de crédito dessas embalagens, energia e insumos desses últimos anos, e eu dou isso como um crédito para vocês. Bom, tudo bem. Eu chamei o Boni, que cuida de toda essa área fiscal na JBS, falei, Boni, faz um levantamento e vê. O Boni fez um levantamento e chegou à conclusão que nós tínhamos abrido mão de ao redor de 70 milhões de crédito nos anos anteriores. Aí o governador falou, tudo bem, então eu dou esse crédito que vocês abriram mão para vocês compensarem desse 3,5% e ficarem pagando similar às empresas que têm o PRODEIC, que é de 0 a 1%. Nesse 70 milhões que foi concedido, começou a discussão do pagamento da propina. E aí o governador e o então secretário, se não me falha a memória, ele era secretário de Indústria e Comércio naquela oportunidade, o Pedro Nadaf. Aí começou a discussão de percentual daquele benefício que ele estava nos dando. Eu falei, governador, você não está me dando benefício nenhum, você só está me igualando aos que já têm o PRODEIC. Aí eles pediram 30% desse valor. Eu falei, isso não existe, eu não vou pagar 30% de propina num negócio que eu simplesmente vou estar sendo igualado aos outros. Bom, no final das contas era pegar, em que pese nós só estávamos sendo igualados aos outros, era acertar ou não ter, ficar pagando 3,5 enquanto os outros pagavam de 0 a 1. Bom, eu acertei ao redor de 10 milhões de propina para aquela oportunidade, que dava aí mais de 10%, ao redor de 15%. Pediam 30%, nós acertamos ao redor de 15%, ao redor de 10 milhões. Bom, aí ficamos trabalhando o ano de 2011, 12 e 13, se não me falha a memória, utilizando esses créditos que nos foi concedido, e para cada ano nós pagamos ao redor de 10 milhões de propina. Era 10 por ano. 10 por ano. A cada ano nós pagamos ao redor de 10 milhões de propina para ter esse crédito. Aí,
Antes de você avançar, só uns detalhezinhos. Como é que foi pago esses 10 milhões nesses anos de 2012, 13, 14, 11, 12? Foram pagos em diversas formas. Foram pagos em dinheiro vivo, parte. Foi pago através de notas fiscais frias que eles arrumavam. Eles que indicavam? Eles que indicavam. Tá. Vocês têm esses documentos? Tem os documentos, está em anexo, está tudo fornecido das notas. E parte era pago por doleiro para terceiros que eles indicavam, que aí nós não temos esse registro hoje. Da parte de vocês, quem era que fazia esse contato com o doleiro? Isso era o Demilton. Demilton que vai ser colaborador, que vai estar... Ele sabe quem é e tudo. Você sabe o nome dele, do doleiro? Não sei. O Demilton é que tem. Eu nunca tive com o doleiro. E quem gerava o dinheiro vivo era esse mesmo doleiro também? Parte era o doleiro também e parte gerava de venda nossa mesmo, que a gente vendia e pegava caixa. Tá. Entendeu? E teve um evento, que esse é um evento relevante, que nós fizemos um pagamento. Um dia o governador me ligou, assim, apavorado, que precisava falar comigo urgente. E eu o atendi na minha casa. Se não me falha a memória, era um final de semana. E ele estava apavorado, porque ele devia um dinheiro a um cara. E parece que esse cara tinha tomado um dinheiro no banco para emprestar ele. E a dívida do cara tinha vencido no banco e o governador não tinha pago o cara. E o cara prestava ameaçando o governador e tal. Isso a gente está falando do Simval, né? Do Simval. Ele me aparece em casa, assim, apavorado, que eu precisava ajudá-lo a resolver o problema de pagar a dívida desse cara. Coincidentemente, nós tínhamos comprado uma transportadora e uns ativos frigoríficos dessa pessoa que emprestou o dinheiro a ele. Da mesma pessoa, coincidentemente. E a dívida dele era 7 milhões. 7 milhões e meio. E depois de discutir, depois dele me pedir encarecidamente para pagar esse cara e descontar do acerto que nós tínhamos com ele, eu concordei em pagar e fizemos o pagamento de 7 milhões e meio e adicionamos isso no preço da compra da transportadora que nós tínhamos feito com ele. Qual é o nome dessa pessoa? A empresa é Carol Miller. Carol Mila. Carol Mila. E o nome... Carol com K ou com C? Carol com C. É Carol e Camila. Carol Mila. Carol Mila. Agropecuária. Tem o contrato no documento. Tá. E tem esses dados também, né? Ariovaldo Birti. Ariovaldo. Ariovaldo. Isso vai ser fornecido também esse documento, né? Entendi. Agora uma coisa, o senhor citou também, o secretário de Indústria e Comércio, que é o Pedro Nadaf. Havia outro, porque essa questão de tributo toca muito à Secretaria de Fazenda, né? Isso. Havia algum envolvimento da Secretaria de Fazenda? Diretamente não, eu nunca discuti, em algumas reuniões que eu estive no Palácio, o governador, junto com o secretário Pedro Nadaf, chamava o secretário da Fazenda, que era o... Marcel Cursi. Marcel Cursi. Mas nunca discutiu com o Marcel nada de propina, de dinheiro, em reuniões que eu estava. Sempre discutia a questão técnica de como viabilizar o benefício que eles estavam nos concedendo. Entendi. Ok, então, prosseguindo, aí então acertou esse pagamento de 10 milhões nesses anos, foi efetivamente pago 10 milhões em... Foi tudo pago, tudo que foi... Então, no total foram pagos, o senhor falou que foi 10 milhões em 2012, 13, 14, é isso? Isso. É isso, né? É isso, 12, 13, 14. Então foi em torno de 30 milhões. Isso. E aí depois, o que aconteceu? Bom, aí começou um problema que é uma longa história no Mato Grosso e que surgiu várias operações, uma delas que culminou a prisão do governador que está preso até hoje. Antes de você falar nisso, só uma coisa. Lá atrás, nesse benefício que as empresas tiveram, Prodeic, onde havia essa distorção,
Você tem conhecimento se essas empresas beneficiadas pelo Prodeic pagaram propina para ter o Prodeic? Não tenho conhecimento e acredito que não. Tá. Acredito que não. Tá bom. Então vamos lá. Aí que você estava falando da prisão dos... Aí, já no final do governo dele, em 2014, se não me falha a memória, a Secretaria da Fazenda nos autuou, porque ela desconsiderou aquele crédito que ele tinha nos dado. Eu não sei se ele deu sem autorização, se aquilo precisaria ter sido aprovado na Assembleia. Certo é que a Secretaria da Fazenda desconsiderou aquele crédito que eles tinham nos dado referente aos... aos 70 milhões. Isso. Tá. Quando desconsiderou, nos autuou, acho que em 200 milhões, nos fez um auto de 200 milhões. Quando nos fez o auto de 200 milhões, eu falei, loucura, um negócio desse. Corri lá, liguei para o governador, falei, preciso falar com você urgente. Corri lá, falei com ele, falei, ó, você tem que achar uma solução, porque eu fiz um acerto com você, te paguei uma propina, para ter um benefício igual aos que tinha Prodeic, e agora estou sendo autuado em 200 milhões. Você acha a solução para esse negócio enquanto você está no governo. Que já estava ali, sei lá, na última metade do ano de 2014, terminando o governo dele. Ele chamou o Pedro Nadaf, que já na ocasião era secretário de Indústria e Comércio, não, desculpa, da Casa Civil, ele tinha mudado da Indústria e Comércio para a Casa Civil, chamou o secretário Pedro Nadaf e chamou o Marcel, secretário da Fazenda. Ali, junto comigo e com o Boni, que sempre operacionalizava tudo, era o Boni e o Pedro Nadaf, o Pedro falava com o Boni para calibrar o valor que a gente pagaria mensalmente e quanto a gente utilizaria do crédito, para também não ficar um negócio distorsivo. O Pedro Nadaf interagia com o Boni e cobrava o Boni de pagamento, para o Boni falar comigo, mandava recado, Boni, ó, fala para o seu chefe aí que o pagamento está atrasado ou não está, coisa desse tipo. Entendi. Aí estava eu e o Boni, ele chamou o secretário da Fazenda e ali discutiu uma forma de resolver a questão do auto. Aí fizeram uma outra lambança, do qual nós concordamos que foi uma lambança. Falou, olha, a Secretaria da Fazenda desconsiderou esse crédito, vamos fazer diferente. A JBS tem uma fábrica que era um projeto que o Bertin, que é a empresa que nós compramos, iniciou em Diamantino, bem antes de nós, que essa tinha Prodeic. Nós tínhamos lá, sei lá, não lembro de cabeça, 10 fábricas no estado, uma delas tinha Prodeic. Aí eles vieram com a ideia, é o seguinte, ó, vamos esquecer esse crédito que nós demos para vocês dos anos anteriores e vamos fazer o seguinte, vamos estender o Prodeic da fábrica de Diamantino para todas as outras empresas, todas as outras fábricas. Aí vocês ficam cobertos pelo Prodeic e podem discutir o auto e vão derrubar o auto. Mas aí o Prodeic ia ser estendido para vocês a partir dali para frente, né, ou não? Não, aí é que vem outra lambança. Aí falaram, vamos fazer um documento retroativo. Falso, então. Falso, lá de trás de 2011, se não me falha a memória, 10 ou 11, do qual nós estendemos o Prodeic de Diamantino para todas as outras fábricas suas do estado. Nós concordamos, o Boni trabalhou com o Pedro Nadaf na confecção desse documento falso, do ano retroativo. O Boni assinou esse documento junto com o governador, junto com o secretário, o Pedro Nadaf, dando validade, esquentando esse documento. E aí nós ficamos de posse desse documento para discutir. E usaram lá na Secretaria Estadual? E usamos. Aí vem, já no final do governo, ou depois, já no final de 2014, a Procuradoria. O Ministério Público Estadual move uma ação de improbidade contra nós, daqueles 70 e poucos milhões que nós tínhamos usado, que ele tinha dado, que o Estado tinha nos autuado. O Ministério Público Estadual moveu uma ação de improbidade, bloqueou 70 e tantos milhões nossos. E aí, logo em seguida, o governador terminou o mandato, foi preso, Pedro Nadaf foi preso. Essa investigação do Ministério Público Estadual envolvia
A falsidade desse documento? Também. Envolvia a falsidade desse documento, envolvia pagamento de propina, tudo isso. Eu tive várias vezes com a promotora de justiça que coordena isso no estado do Mato Grosso, que é a doutora Bardusco, discutindo com ela, ela sabe do assunto, e aí, depois de longa discussão, de 1 ano de discussão, nós fizemos um acordo com o Mato Grosso, pagamos tudo que nós tínhamos tido de créditos ilegais, em que pese eu falava para a procuradora, o crédito só me estava pondo em igual condição aos outros, mas vamos pagar, porque nós cometemos um erro, de ter aceito fazer um negócio desse jeito, pagando propina, vamos pagar pelo erro que cometemos. Fizemos um acordo, pagamos tudo que nós tínhamos no Estado, hoje nós não temos nenhuma pendência financeira, mas o processo lá continua. Eles continuam investigando o assunto. Esse acordo foi um TAC dentro da ação de improbidade, antes da admissão, da fase de admissão dela. Foi antes de admitir. Aí vocês pagaram o pedido de extinção? Em relação à JBS e o Boni. Porque os secretários continuam réus. Os secretários continuam. O Marcel continua preso, o governador continua preso, e o Pedro Nadaf saiu do que nós temos conhecimento, de conversa de mídia, que ele fez um acordo de colaboração e saiu. Perfeito. Então, e na área, isso foi improbidade, né? Na área criminal também tem ações em curso. Não, contra o depoente não. Mas lá para promotor, nesse TAC foi confessado todo não. modos aqui? Não. Não. A procuradora sabe, eu fui claro com ela o máximo que eu podia ser até aquela oportunidade. Ela sabe que nós fizemos pagamento indevido, pagamos propina. Eu nunca neguei a ela que tinha alguma coisa errada, em que pese não falei o que estou falando aqui, os detalhes de nada. Ok, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Além, só complementando, além dos frigoríficos, nós temos curtume. E foi feito um ato similar ao curtume, que também foi pago propina, no caso do curtume, mas dentro da mesma lógica. Mas os atos são outros? Teve ato falso também? Teve a mesma coisa. Foi feito outro ato, né? Foi outro ato. Foi feito um documento falso, com data retroativa, que o Boni assinou, que o Pedro Nadaf assinou. No mesmo conceito, no conceito de Prodei, a mesma coisa. E então, deixa eu ver aqui que é mais. Essa empresa NBC Consultoria, você conhece? Essa empresa é uma empresa do secretário, do Pedro Nadaf. E ela foi usada para pagar? Emitiu uma nota fiscal, se não me falha a memória, de R$200 mil lá atrás. E aí teve outras empresas, eu lembro uma de cabeça, que é a Trimec, que emitiu nota fria, que eu acho que é uma construtora no estado. Trimec, né? Trimec. Teve uma empresa de Rondônia, que o próprio governador me entregou a nota fiscal fria dessa empresa de Rondônia, que nós pagamos, eu não me recordo o nome dela. Vocês têm todos esses documentos? Tem todos os documentos. Tem cópia das notas fiscais, tem tudo que vai estar... Essa de Rondônia também tem? Tem também. O que mais aqui? Essa empresa Carol Mila, você já falou, Carol Mila Agropecuária. Essa que nós pagamos 7,5 milhões, que o governador chegou lá. E a pessoa relacionada a essa empresa Trimec, quem é? Eu não conheço, nunca tive interação. Era o Pedro Nadaf que trazia. Como é que funcionava? O Pedro Nadaf, mensalmente, 10 milhões era ao redor de 1 milhão por mês, R$800 mil por mês. O Pedro Nadaf levava ao Demilton, que é um colaborador que vai ser ouvido, levava a lista de pagamentos, contas que eram para ser feitas, o Demilton passava para o doleiro já mandava direto para essas contas, e que essa nós não temos registro, para quem eram essas contas, porque só passava para o doleiro e o doleiro é que mandava.
Outras era dinheiro vivo, que foi entregue em algumas oportunidades, e a outra é essa dessa Carol Mila, que foi feita esses 7,5 milhões, que foi adicionado falsamente no contrato de compra do ativo que nós tínhamos feito dele. Entendi. E você se recorda de mais alguma pessoa envolvida, algum emissário do Pedro Nadaf? Teve uma secretária dele que foi buscar dinheiro, uma secretária do Pedro Nadaf. Secretário, quando ele era secretário de... Isso. Não, é secretário da federação, não era do governo. Secretária pessoal dele, eu não sei. Que eu acho... Qual federação? Federação do Comércio. Ele tem relação com... Ele era diretor. Ele era o diretor da FEComércio. FEComércio, Então essa secretária, qual é o nome dela? Carla. Essa secretária Carla seria uma secretária do Pedro Nadaf na FEComércio. Isso. E que ele usou ela para ir em São Paulo buscar dinheiro que o Florisvaldo vai falar, que foi ele que entregou esse dinheiro para ela. Foi o Florisvaldo. Foi o Florisvaldo. E que ele vai falar no anexo dele. Tá. O senhor falou dessa fábrica, o jeito, a hora que você falou assim, a gente foi consertar e acabou fazendo uma bobagem maior, que foi usar especificamente uma fábrica em Diamantino. Explica melhor isso, como é que foi, por que essa fábrica em Diamantino foi escolhida para... Não, é porque ela era a única que tinha Prodake. Já tinha o Prodake? Já tinha, porque essa fábrica foi construída pelo Bertin, não foi por nós. Entendi. Foi o maior projeto frigorífico bovino no estado do Mato Grosso, na época, e ele... Então quando vocês compraram já estava com o Prodake? Já estava lá. Ele pegou um Prodake legítimo, porque não tinha nada, foi uma construção, e aí onde cria geração de emprego e tal, o Estado deu um Prodake pro Bertin, isso na época do governo Blairo. Sim. Um Prodake legítimo, do qual, quando deu o problema, como nós tínhamos uma que tinha Prodake, o governador Silval e o Pedro Nadaf falou, vamos estender o Prodake de Diamantino para todas as outras. O grupo todo. Mas essa de Diamantino era... ela continuava chamando Bertin? Ou não, já tínhamos incorporado. Entendi. Tá. Então era mesmo em pessoa jurídica. Isso. Ok, especificamente sobre esse tema, você quer alguma coisa, doutor? Então, você quer complementar? Só uma última pergunta. O Joesley, seu irmão, ele é colaborador aqui, ele já prestou depoimento. Ele não falou especificamente desse tema, mas eu queria saber de você se ele acompanhava isso, se você conversava com ele. Ele sabia de tudo, mas antes do governador ter sido eleito indo para 2011, antes era ele que tratava com o Silval. Sei. Que começou com o pedido de doação. Então nesse começo dessa história ele participou. Era o Joesley. Eu não estava aí, eu morava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil em 2011. Tá. Mas de 2011 para cá foi eu que assumi o contato com o governador, com o secretário, em que pese o Joesley sabia, mas não acompanhava. Aí quem acompanhava era eu, quanto que tinha para pagar. E o Demilton é que fazia o controle do que tinha de saldo a pagar para o governador e assim por diante. Perfeito. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Então vamos encerrar aqui o termo de depoimento número 1. O senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 4 de maio de 2017. 3 de maio de 2017, depoimento do senhor Wesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, presente seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno. Vamos tratar agora o seu segundo termo de depoimento, e a gente vai tratar agora de um tema que o senhor apresentou num anexo, intitulado BNDES Fundos de Pensão. Então, no termo de depoimento anterior, o senhor descreveu bem essa relação com o Guido Mantega e alguns negócios que o grupo JBS fez com a participação do BNDES, seja por meio de empréstimo, seja por meio de aquisição de ações. E especificamente em relação à participação dos fundos de pensão, o que o senhor tem a nos narrar? Então, doutor Sérgio, em relação à conta corrente ao Guido, não tem absolutamente nenhuma diferença. Tudo que acontecia no BNDES também era nos
fundos, ele sempre esteve influenciando os fundos. O próprio Guido tinha ascensão sobre pronto, o Guido era eu entendi que o Guido era o coordenador dos fundos ali. Sim. Os fundos da Petro Funcef. Tá. E acontecia exatamente idêntica, a situação análoga, idêntica ao BNDES, com uma diferença apenas. Nos fundos, eu pagava propina também para o dirigente e também para o PT, para o tesoureiro. Tinha uma planilha que eu abria 1% para o dirigente, para o presidente do fundo, 1% para o PT, que era administrado pelo Vacari, e creditava a conta mãe lá, a conta do Guido. Então vamos só destrinchar um pouquinho isso. Qual foi o primeiro negócio onde você pagou propina para dirigente da FUNCEF e do PETROS? Lembrando que FUNCEF é o Fundo de Previdência Privada da Caixa Econômica e o PETROS é da Petrobras. Você mencionou no depoimento anterior o PROT, que era explica rapidamente de novo o que é o PROT. Eu conheci os fundos no investimento do PROT. O PROT foi criado para a aquisição de 3 empresas americanas e uma australiana. Era um fundo de $1 bilhão, com destino a comprar ações da JBS. Tá. Onde era 50% do BN10, 25% e 25%. 25% do PES, 25% FUNCEF. Ou seja, 500 milhões, 250, tudo de dólar. Aí o PROT, que era o adquirente das ações. Pronto. Eu conheci os dirigentes dos fundos nessa ocasião, apresentado pelo BN10. O senhor me perguntou no anexo anterior se nós pagamos propina para os dirigentes. Eu não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu procurei nos meus arquivos lá, eu não me recordo. Eu sei que eu posso afirmar que o negócio começou do próximo negócio em diante. Tá. Por isso é que eu acho que foi do próximo em diante. Porque do próximo em diante eu estava sozinho com os presidentes dos fundos. Não tinha o BN10 arrastando, arrastando os fundos. Os fundos no PROT, os fundos era caroneiro do BN10. Entendi. Só para antes da gente passar para o próximo negócio, quem eram os presidentes dos fundos nessa época do PROT? Era o Wagner Pinheiros da Petros e o Guilherme Lacerda da FUNCEF. E o senhor falou, tá. E o tesoureiro do PT nessa época quem era? Então, era o Paulo Ferreira. Isso é outra coisa também que eu não consigo te afirmar exatamente. Era o Paulo Ferreira. O Paulo, ele saiu fim de 2009, ele ficou até fim de 2009 e início de 2010. A história que eu tenho segurança de contar... É o próximo negócio. Então, é do próximo negócio. Diga aí o próximo negócio. Isso, que foi quando eu já conhecia o Wagner e o Guilherme, porque eles eram do Fundo PROT, porque a gente tinha feito um negócio lá, porque eles já eram do conselho da JBS... Eles sentavam na cadeira de conselho da JBS, os dois, isso, conselho de administração. Então eu já conhecia eles. Pronto. Numa visita à Andradina que eu fiz com o Wagner, interior de São Paulo, visitando um frigorífico da JBS, que eles já tinham ficado sócio, lembrando, né, tinha ficado sócio em 2008, quando foi em 2009. Eu fui com o Wagner e Andradina visitar um frigorífico da JBS, que eles tinham ficado sócios, né? Então, na porta do frigorífico tem um viveiro de eucalipto, de mudas de eucalipto. Aí ele viu aquele viveiro lá, muito bonito e tal, ele me fez um comentário, falou, pô, Joel, o que é isso aqui? Eu falei, é viveiro de muda de eucalipto, que a gente tem uma empresa que produz muda de eucalipto e planta eucalipto. Ele falou, poxa, ele falou isso, eu não tenho certeza. Ele falou, pô, nós estamos há 2 anos tentando investir nesse negócio e não acha um negócio viável para investir. Inclusive a gente está com, sei lá, muito tempo tentando fazer um negócio com a Vale, um fundo junto com a Vale e tal, e não anda. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Aí começou-se a conversa. Não, quero investir em florestas de eucalipto. Eu falei, se quiser conversar sobre vir ser sócio na nossa aqui, a gente conversa. Ah, tá bom, vou ver. Enfim, ele viu lá, conversou com o pessoal da Petros também, na época, da FUNCEF também, na época o Guilherme,
se interessaram, disseram, aquele negócio a gente tem interesse, se vocês quiserem. Tá bom. A gente começou ali as tratativas, foi onde o Guilherme um dia me falou, Guilherme da FUNCEF, falou, Joésley, Guilherme Lacerda, né? Guilherme Lacerda. Os fundos aqui, os diretores a diretoria é formada por metade indicado pela patrocinadora, metade pelo sindicato. Seria muito importante você ter você estar alinhado com o pessoal do partido, que, por sua vez, conheceu o pessoal do sindicato. Foi onde o Guilherme falou que aí eu conhecia já um pouco, não muito, o Paulinho Ferreira. Aí eu falei com o Paulo, os dois, o Guilherme e o Paulo, me apresentou o Vacari. Aí chegou o Vacari lá como sendo a pessoa que tinha os contatos com o sindicato, com o sindicalista. E que tinha influência nos fundos por causa da parte dos sindicalistas. Enfim. E aí, doutor Sérgio, o 1% que a gente pagava para o partido, eu não posso afirmar que o Paulo, eu acho que eu acertei isso direto com o Vacari. E que aí depois, coincidentemente, o Vacari virou tesoureiro, e aí o Paulinho saiu e pronto, eu perdi um pouco quanto a esse 1% explica melhor esse 1%, porque você estava começando a falar dos negócios, do segundo negócio, tirando o PROT. Então tira o PROT, pronto. No segundo negócio, aí eu conheci o Vacari, o que eu acertei? 1% para cada presidente, 1% para o Wagner, 1% para o Guilherme Lacerda, e acertei, eu tenho quase certeza que foi com o João, não teve o Paulinho, 1% com o João. Tudo... João Vacari. Tudo, o João Vacari, era 1%, era um crédito que tinha lá, que ele usava. Esse 1% foi com cada um individual ou você sentou com cada um individual? E falou? Então foi... Não. Acertei com o Wagner, 1%. Fui lá, acertei com o Guilherme. O Wagner, 1%. como é que foi? Ele que te acordou pedindo, alguém falou para você, você vai ter que pagar alguma coisa para o dirigente do fundo, como é que foi isso? Não me recordo precisamente. Eu sei que o negócio com o Wagner era com o Wagner, com o Guilherme era com o Guilherme. Inclusive, os dois não necessariamente sabiam um do outro. Não era junto, não era... Que, por sua vez, não tinha nada a ver com o do Guido. Que também não sabia do 1%, que não sabia do 1% do... Cada um com o seu... Não sabia, não sei, sobre o meu olhar, não sabia se eles lá se conversavam. Você não misturava as coisas. Eu não misturava as coisas. Cada negócio era tratado cada um com um, exatamente. Mas o percentual era igual, né? 1% para cada um. Era 1% para o partido, 1% para o dirigente. O partido ganhava sobre os dois. Né? Tipo, vamos supor, se tivesse, sei lá, um negócio de 1 bilhão, tinha 1% para o partido, que era 10 milhões. O partido. Bacana. Como as fundações, seria 500 e 500. Então seria 1% de 500, 5 milhões para um, 1% de 500, 5 milhões para o outro. Porque era em cima da parte deles. É em cima da parte deles. Do partido todo e do Guido tudo. Entendi. Então realmente o Vacari ficava com mais. Ficava com a soma dos dois dirigentes. Entendi. Isso. Tá. E me explica. E também na rigor, né? Você estava pagando para o Vacari, que em tese seria para o partido, e para o Guido, que em tese seria para o partido. Então era duas vezes também. Então, por isso é que eu não sabia. Eu imaginava na época que o 1% do Vacari era do partido. E o do Guido era outra coisa. Eu imaginava, a vida inteira achei que o do Guido era dele. Entendi. Até um dia que mandou gastar tudo na campanha, que eu também não sei se não era dele também. Chegou um dia, eu comecei a achar que o Guido era quem mandava em tudo. Eu falei, tem essa hipótese, né? De repente o Guido é que financia tudo e manda em tudo. Entendi. E aí depois que acertou esse 1% com essas pessoas, qual foi a primeiro negócio onde o Fundo Florestal. A formação da Florestal S.A., que foi, eles botaram 545 milhões, que inclusive está sendo investigado pela Greenfield. É o objeto da Greenfield. É o objeto da Greenfield. Então tá. Teve dois negócios aí. Teve esse, dessa vez, que era o 550, e aí depois teve a fusão entre... Porque aí, essa era uma empresa de floresta. De celulose, né? Celulose. Não. Floresta de eucalipto. Tá. Aí nós montamos um projeto de uma fábrica de celulose. Aí a gente era dono aqui, 100% aqui. Era eu e um sócio. Tinha 50-50 da fábrica. Sei. Chegou um momento em que Qual é o nome desse sócio?
Mário Celso Lopes. Chegou um momento que no BNDES, a ideia inicial é que a gente pleiteou o financiamento da fábrica e ia ter um contrato de fornecimento do eucalipto desta empresa A Florestal para a fábrica. Só que em um dado momento, já adiantado o projeto, o BNDES me dá a notícia dizendo que não vai aprovar o financiamento dessa maneira. A única maneira de aprovar é se fizer a fusão das empresas. Aí foi onde eu fui obrigado a ir lá nos fundos e dizer, tem que fazer a fusão. Aí para a fusão eu também paguei propina. E como é que era o nome da empresa de celulose? Eldorado é a empresa, isso. A de floresta era Florestal, Celulose Eldorado. Celulose Eldorado, depois virou tudo Eldorado. Aí a Florestal morreu. Tá. Mas aí, quando você foi lá e você falou com Guilherme Lacerda e Wagner Pinheiro que tinha que fundir. Exatamente. E aí, eles cobraram a propina sobre o quê? Então, eu não me lembro, eu fiz um cálculo lá, porque não era percentual de aporte, né? Para o Guido também, eu dei um tanto lá para cada um. Ele falou, sobre esse negócio aqui eu vou acreditar um tanto. Nessa o Guido também incidiu... Também teve. Porque esse não tinha percentual, porque não era um aporte, isso foi só porque, enfim, sem querer falar mal de concorrente, mas o ponto é que eu via, assim... Não, tá certo. Pode continuar. Porque o problema é o seguinte, esse projeto da celulose de Eldorado foi um projeto extremamente polêmico, onde os concorrentes lutaram bravamente para que eu não conseguisse fazer. E aí eu via claramente em cada etapa de aprovação, cada dificuldade. Eu tinha uma dificuldade, o concorrente me ligava. Quer vender? Eu falei, mas esse cara está me vigiando. Aí tinha outra negativa, aí no dia seguinte, o outro concorrente. E foi muito penoso, sabe? Foi passo a passo, penoso e tal. Enfim... E aí saiu o negócio, o que o BNDES fez para esse... Ele exigiu, você estava contando... Ele exigiu que eu fundisse. Para dar um empréstimo? Para dar um empréstimo. Foi de quanto o empréstimo? Os 2 bilhões de reais. Então fundiu e ele realmente deu. Aí o Guido fez uma isso aí. Com certeza. Com certeza, porque os concorrentes estavam em cima, foi a época da eleição, ali de 2011. Eu tive que me desdobrar nesse troço aí, foi uma loucura. Tá. E esse 1% do Guilherme Lacerda e do Wagner Pinheiro, como é que era pago? O do Guilherme foi através do João, também tem os nomes aí, João Bosco, que era um amigo dele lá de Vila Velha, lá do Espírito Santo, e o do Guilherme... Não, ao contrário, Guilherme... E do Wagner, desculpa, foi para ele direto, foi atrás do irmão dele, que ele tinha... Mas foi em espécie? Teve nota, teve dinheiro, eu acho que teve conta no exterior, está tudo nos documentos aí. Então, pelo que você se recorda, a propina paga para o Guilherme Lacerda e para o Wagner Pinheiro, a do Wagner teve a intermediação do João Bosco? Não, ao contrário. Ao contrário? A do Guilherme teve a... João Bosco, e do Wagner era ele e o irmão. O irmão. Isso. E aí houve a forma de pagamento foi variada. Tinha nota, teve espécie, e eu tenho quase certeza que teve conta no exterior. Tá. Você tem os documentos, vai apresentar. Eu vou te apresentar. Só para explicar direito o que a gente sabe assim, mas para ficar claro o que é a nota. Como é que é o pagamento de propina via nota. É um contrato simulado? Um contrato simulado. A gente vai até mostrar um rascunhozinho de um contrato que foi feito. Simula a prestação do serviço, alguma coisa, e vocês pagam como formalmente. Fazendo o serviço. Tá. Nesses casos de nota... mas esse é do Vacari. Nesse caso de nota, paga via transferência para essa empresa que ele apresenta. Da empresinha dele são lá. As noteiras, né? Chama o quê? Noteira. Mas é uma empresa que ele que indicou, ele constituiu a empresa, sabe? Eu acho que é dele, viu? Tá. Eu acho que é do irmão, que ele todo mês ia lá, trazia notinha lá e tal, era parcelado. Esse mesmo evento com você. Vocês têm um valor total que foi pago para cada um desses dirigentes dos fundos? Tem aqui uma relação do Wagner. Não tenho de cabeça aqui, doutor. Você quer consultar isso? Aqui, ó. Wagner é 2.700.000 em 2010. Isso foi de 2010 a 2015. 300 mil em espécie.
300 mil espécies. Tá? E o remanescente em notas emitidas contra a empresa, por esse Júnior aqui, contra a JBS. O Júnior é irmão dele. Demilton é quem entregou o dinheiro. Ah, tá. Que é um dos colaboradores. Tá, Demilton é o preposto da JBS. Tá. Isso pro... Tá, então esses dados vocês vão dar todos detalhados. Tá tudo no planilha. Teve conta também no... Tem as planilhas, então vamos pegar os pendrive. Tem o pendrive, que é onde está todas as informações. Lá nós vamos... Está tudo lá no pendrive. E o Luiz Carlos Afonso quem é? O Luiz é quem assumiu no lugar do Wagner, de presidente da Petros. Como é que foi pago para o Mesmo esquema. Idêntico. E como é que foi o esquema do imóvel com o Luiz Carlos? Teve um... Não, isso aí mistura um pouco com a outra história. Dentro dos pagamentos do Luiz, foi majoritariamente dinheiro no exterior, numa conta dele no exterior, e teve um apartamento que eu paguei, dando o apartamento para ele no valor de $1,5 milhão. Tá. Nova York? Isso. Então, o Luiz Carlos sucedeu quem, né? O Wagner. O Wagner. Tá. Qual era na Petros, isso. Só que eu digo que tem outra história, porque o Luiz recebeu mais dinheiro do que só meu. Que tem um anexo aí que eu explico, que eu teve uma vez que eu emprestei uma conta para o Vacari também. Que ele recebia dinheiro de não sei quem, de outras pessoas, de outras empresas, ia para essa conta e ele comandava que eu fizesse pagamentos. Ora aqui no Brasil em dinheiro, ora em nota fiscal. 21. Até tem uma nota que é a tal da Focal aí, que já até saiu na imprensa, não sei o quê. Então uma das notas que eu pagava o Vacari dessa continha corrente é essa Focal. Uhum. E uma vez ele me aparece lá com um bocado de dinheiro para pagar para o Luiz. E aí nós fizemos pagamento para o Luiz e para o outro, Carlos Costa. Saindo dessa conta corrente que eu emprestei para o Vacari. Então por isso é que para o Luiz eu mandei muito mais dinheiro de propina do negócio nosso mesmo, acho que foi $1,5 milhão. Mas foi mais uns 4 ou 5 milhões, tem no extrato. 4 ou 5 desses outros negócios. Entendi. Que eu não sei de quem é, porque eu já Carlos Costa, então, o que você está falando é que saiu dinheiro dessa conta emprestada para o Vacari, saiu dinheiro para o Carlos Costa. Também, só que em espécie. Mas aí não era negócio seu? Não era negócio meu, isso. Não. Então você não pagou para o Carlos Costa? Eu mesmo não paguei, de negócio nosso. O Carlos Costa era quem? Quem sucedeu o Luiz. Ah, Luiz, então tá. Que ele era o diretor financeiro do Luiz. Quando o Luiz saiu, ele assumiu a presidência. Ah, entendi. Eu estou dizendo que eu acho, tá? Porque eu sabia que o Carlos, enquanto diretor, também recebia. Entendeu? De vocês ou de outros? Dos negócios nossos, quando eu pagava o Luiz e tal. Ah, eles repartiam. Eles repartiam. Eu digo que eu não tenho certeza, porque eu tenho certeza que foi em dinheiro, que eu me lembro bem. Porque, passado o tempo, pode ser, assim como eu depositei dinheiro na conta no exterior do Luiz, eu posso ter feito pagamento para o Carlos. Entendeu? Porque eu sei que eles dividiam. Tá, entendi. Okay, coisa que eu não sei, na FUNCEF eu não sei, do presidente eu não sei do diretor, se o diretor estava no esquema. Na PETS eu sei que estava. De novo a pergunta aqui da questão técnica. O trabalho da equipe técnica nas avaliações do valuation de Petros e FUNCEF teve alguma interferência? Não, era o mesmo. A única diferença que tinha nas fundações, os técnicos, era tudo igual, era uma briga do cão pelo negócio, pelo valuation, uma briga sem fim, infindável. A única diferença é que, como eu dava propina para o presidente, eu não importunava tanto o Guido. No BNDES, eu precisava demais do Guido, toda hora chamando o Luciano dizer que não ia dar, e o Guido brigando. Lá nos fundos, como eu dava propina para os presidentes, aí eu não usava tanto, eu não precisava usar tanto o Guido,
era uma relação muito mais tranquila. O que eu ia fazer com o Guido, eu já falava com os presidentes e tal. A área técnica era muito complicada, mas ia andando. Mas enfim, é isso. Mais alguma coisa? Não. Só explica o valuation para constar no... Avaliação. Avaliação. Então a avaliação era feita pela parte técnica. Tá, então vamos encerrar esse termo de depoimento. A gente está no segundo termo, né, de depoimento. O senhor acha que absorve o 38 nessa informação também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente pode... Não, a gente pode falar é dele agora. O Chiquinho que você falou do Não, esse eu tenho que falar dele. Você quer falar no outro termo ou agora? Porque tem relação com esse? Não, esse é outra história. Então vamos falar no momento certo, tá? Vamos encerrar esse termo aqui. Que esse é rapidinho, mas é... A gente pode falar dele. Vamos para organizar, então. Encerrando o termo número 2, 3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista. 4 de maio de 2017, depoimento do senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16615, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Wesley, a gente agora vai falar do tema trazido no anexo denominado Mato Grosso do Sul. O que o senhor pode falar sobre esse tema? Mato Grosso do Sul é um esquema de benefícios fiscais para redução da alíquota do ICMS. Esse esquema começou quando o Zeca do PT, que o apelido é Zeca do PT, foi eleito, não me recordo a data, quando ele foi eleito... Para o governo? Para o governo, como governador, no início de 2000, por aí, se não me falha a memória, começou com ele esse esquema conosco de acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no Estado. Isso era com o Joesley na época, começou com o Joesley também, aonde em 2003, estou olhando aqui a data, em 2003, onde foi acertado... Fica à vontade para consultar seus apontamentos. Onde foi acertado 20% do benefício de redução de ICMS em contrapartida a pagamento de propina. Como esse fato é um fato de 2003, nós não temos mais os registros disso, de quanto foi pago de propina. Certo é que nós temos o registro que era 20%. 20% em cima do benefício. Tá. Nós não temos a forma que foi pago em dinheiro e tal, desse período do Zeca. Nós temos, em 2010, nós fizemos um pagamento para o Zeca, que ele não era mais governador, ele era candidato a deputado, se não me falha a memória. Federal? Se não me engano, federal. Onde foram pagos 3 milhões de reais para o Zeca, isso foi com o Joesley também, do qual foi 1 milhão em doação oficial e 2 milhões em dinheiro espécie, do qual o Florisvaldo vai relatar, o próprio Zeca pegou no escritório em mãos com o Florisvaldo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Dinheiro, e o Florisvaldo vai relatar isso. Tem as datas direitinho, o dia e tudo? Não tenho certeza se o Florisvaldo se recorda a data que o Zeca teve lá, mas ele próprio pegou o dinheiro em mãos. Aí, esse modus operandi no Mato Grosso ficou até agora, no final do ano passado, funcionando. Aí ele foi passou do Zeca do PT e aí foi para o Putinelli. O Putinelli ficou 8 anos como governador. O Joesley também, nesse período do Putinelli, era o Joesley que tratava com o próprio governador e com a pessoa que operacionalizava todos os acertos pro governador Putinelli, uma pessoa por nome de Ivanildo Miranda. O Ivanildo aqui fazia toda a interlocução desde o acerto das contas ao recebimento, a tudo. Ele era o operador do então governador André Putinelli. Foram pagos por várias modalidades, e aí tem por notas fiscais frias,
por pagamento de doleiro a terceiros e por pagamento em espécie. Tá. As notas fiscais estão relacionadas aí no período do Putinelli, depois tem uma parte aí das notas fiscais que já é do governo atual. Tá. Aqui tem só o número da nota fiscal, mas é a mesma empresa? Essas aqui? Não, são empresas diferentes. Não, desculpa. Essa aí que você está essa lista aqui, olhando, essa lista, porque tem uma empresa aqui, Buriti Comércio. Isso é tudo uma empresa só. Então, é uma empresa de carne. Toda essa lista é Buriti. Não toda a lista. É essa primeira que dá 12 milhões e 900. Esse primeiro é a tabela. Isso já é do governo atual, tá? Isso não é da época do Putinelli. Isso é 2015. Isso é 2015. Aí depois tem vários outros, que é tudo do governo atual. Aí, do governador Putinelli, ficou meio fora de ordem aí, mas do governador Putinelli, está aqui a relação das notas, que é 5 milhões para Ivanildo, 9 milhões e meio para a empresa chamada Proteco Construções, 980 mil para a gráfica. Quando fala Ivanildo, é que o próprio operador, Ivanildo, tem uma empresa dele? Ele emitia nota de boi. Ele tem fazenda, ele emitia nota de boi. Na época, no período do Putinelli, dos 8 anos... Aí você está falando dos 9 milhões, tem essa Proteco Construções. Isso. Quem que é essa empresa? Não sei, é uma construtora no estado. Tá. Não conheço o nome, eu não conheço a pessoa. Depois tem a empresa, uma gráfica, Jafar. Isso, não, eu também não conheço, mas Eles foram apresentando. Eles que foram trazendo, eles que traziam essas notas. MD, Produções Cinematográficas também? Eu também não conheço, eu não conheço nenhuma dessas empresas. Eu só trazia as notas, o Ivanildo trazia as notas em mãos. Tá. E nós... Para constar aqui, então tem essa Bartes Propaganda. Bartes Propaganda, tem Ibope Inteligência Pesquisa e Consultoria, que dá 2 milhões e 800. Tem APA 1000 Táxi Aéreo. Tem Instituto Ícone de Ensino Jurídico, 1 milhão 200 e pouco. Tem 22 mil de uma empresa de pesquisa de mercado. ST. Tá. E tem 2 milhões e 900 para essa gráfica e editora Alvorada. Fora essas notas fiscais aqui, no período do governador André Putinelli, foram pagos adicionalmente a isso, ao redor de 30 milhões que foram dinheiro em espécie e mais 60 milhões via doleiro, para terceiros. Tá. Doleiro que o Demilton, vai dizer o Ivanildo trazia a lista, e o Demilton passava o doleiro, acionava o doleiro mandava, que o Demilton vai explicar sobre o doleiro. Tá. Tudo isso aqui, quem operacionalizava era o Boni, de novo, com o Zeca era o Joesley que tratava, eu não conheço ele, nunca tive com ele. Com o Putinelli também era o Joesley que tratava, e o Boni é o que operacionalizava tudo. Já no governo atual, do governador Reinaldo Zambuja, aí já foi eu que passei a tratar. Entendi. Esses pagamentos aqui, que são os mais recentes, de 12 milhões e 900 para essa empresa Buriti, todos esses aqui, que são pessoas físicas, que são produtores que emitiram notas fiscais contra nós, mais pagamento em dinheiro em espécie de ao redor de 10 milhões, para o então governador, era tratado direto comigo. Tá. O próprio governador tratava comigo, ele próprio. O Boni ia lá no Palácio do Governo em Campo Grande. Essas notas o Boni pegou em mãos com o governador, essas notas fiscais, e processou o pagamento. E a mesma coisa, incentivos fiscais para redução de ICMS. Vários incentivos são legítimos e alguns, se não me falha a memória, um dos termos de acordo não foi cumprido, foi simplesmente para reduzir o pagamento. Os outros, em que pese o investimento era legítimo, mas você só conseguia o termo de acordo se você pagasse. Se você não pagasse, você não conseguia. E no Mato Grosso do Sul, só para falar mais um pouco, assim, nós temos conhecimento de que é um negócio generalizado no nosso setor frigorífico,
essa modalidade. Não era só nós que tínhamos. Você diz esse pagar propina para ter redução tributária. Ter redução tributária. De frigoríficozinho pequeno aos grandes, nós temos informação de que é uma prática recorrente. Uma prática recorrente. Entendi. E os atos normativos vocês estão trazendo aqui nos anexos, só para conferir aqui. A gente está falando aqui do TARI 657-2011, do TARI 149-2007, TARI 1028-2014, TARI 862-2013, TARI 1103-2016. Cada um trata de um tema específico, né? Isso. Tá. Aqui tem um fato que eu acho que vale ressaltar, no Mato Grosso do Sul, que eu acho que ele é um fato relevante. Na campanha, foi o Reinaldo e o Delcídio do Amaral. Do Amaral, Delcídio Amaral. Candidatos. O Joesley autorizou, que foi tratado com ele, adiantamento para o Delcídio Amaral, para a campanha dele, para ser descontada se ele fosse governador, nesse esquema. Entendi. Ficou lá um conta corrente que o Joesley negociou com o Delcídio e com o Reinaldo, que se o Reinaldo ganhasse, um ia pagar a conta do outro. Entendeu? Entendi. Mas o Delcídio chegou a receber o dinheiro? Recebeu. Quanto que ele recebeu? Está no anexo do Ricardo. Está no anexo do Ricardo Saldi. Ele recebeu um valor relevante. Quanto foi? 12 milhões. 12 milhões, tem várias notas fiscais. Várias notas fiscais. Várias notas fiscais frias. Dinheiro em espécie. Entendi. E referente ao Delcídio, tem algum outro fato ilícito que você tem conhecimento? Não, do que eu tenho conhecimento é esse. Que então, foi esses... governo ele perdeu a eleição, mas... Que esses 12 milhões foi dado para descontar disso. Tá. Ele sendo eleito. Como ele não foi eleito e foi o Reinaldo, ele ficou de pago. O Joesley falou, a conta do Delcídio é sua. Entendi. Não? E o Delcídio tratou direto com o Joesley? Direto com o Joesley. O Joesley mandou o Ricardo operacionalizar. Exatamente. Tá. E você falou que o operador do Putinelli é o Ivanildo Miranda. Isso. E o do Reinaldo Azambuja? Ele próprio. Ele próprio? Ele próprio. O Zeca você também falou que foi ele próprio que pegava. Não, o Zeca eu não falei quem pegava. Mas falou que uma vez ele foi na empresa e Ele próprio buscou dinheiro em 2010. Agora, tá. Ele próprio. Ah, ele próprio, tá. E do Reinaldo ele próprio fazia. Você falou que ele pegava as notas pessoalmente, mas tinha alguém que auxiliava ele? Não, o Boni pegava direto com ele, ia lá, pegava no envelope e o Boni processava. E o André Putinelli, além do Ivanildo Miranda, tem uma pessoa chamada André Luiz Kanski. Então. Foi o Ivanildo por 7 anos. Já no finalzinho do governo do André Putinelli, eu acho que ele e o André, governador, André Putinelli e o Ivanildo se desentenderam, eu acho, mas não tem. Ele tirou o Ivanildo do contato e pôs esse André Luiz Kanski para ser a pessoa de contato com a pessoa nossa, que era o Demilton e o Joesley. Em resumo, do Zeca até o Putinelli era o Joesley, o Boni e o Demilton, que o Joesley que negociava, que tratava, o Boni operacionalizava os regimes especiais, tinha conhecimento, em que pese não participou das negociações de nada, mas tinha conhecimento que tinha pagamento de propina no Estado. E depois do governo atual foi eu que assumi as tratativas. Tá. Mais alguma coisa, doutor? Então, encerrando, temos depoimento número 3, do senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 4 de maio de 2017. 4 de maio de 2017, depoimento do senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhado do advogado Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16615, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Wesley, antes da gente entrar nesse tema, eu vou renovar as advertências já feitas, porque não constaram no vídeo, mas a gente já tinha feito logo no início.
que é obrigação do senhor dizer a verdade. O senhor assinou um termo de colaboração premiado. Dizer a verdade, dizer tudo que sabe, não omitir nada, não distorcer nada, não esconder nada, não ter reserva mental e trazer todo e qualquer fato útil à investigação, que o senhor tenha participado ou saiba por terceiras pessoas, como o seu irmão Joesley ou os funcionários da JBS. A outra advertência também é a proibição expressa, que consta do acordo, e eu estou renovando ela aqui, de se gravar qualquer ato da colaboração, seja os atos negociais que antecederam a assinatura, seja esses atos. Aqui agora, o único meio autorizado de gravação é o oficial do Ministério Público. Então, qualquer ato de gravação pode comprometer e vai de nulidade os atos aqui. Então, eu estou renovando isso, e se por acaso souber de algum dos envolvidos aqui gravou algum ato, eu sugiro que destrua esse ato, porque pode atrapalhar o desenvolvimento regular aqui do nosso acordo, ok? Estão cientes. Tá? Então agora vamos passar para o tema trazido em outro anexo, denominado Funaro. O senhor está se referindo aqui ao Lúcio Bolan Funaro. O Lúcio Funaro. O seu irmão já fez referência a essa pessoa. O que o senhor tem a dizer sobre essa pessoa? O Lúcio, algumas coisas. Primeiro, quem tratava era o Joesley, meu irmão. Seu irmão tinha uma relação mais próxima com ele. Ele tinha uma relação mais próxima com ele, em que pese eu conhecia o Lúcio, não um relacionamento próximo como o Joesley tinha, e eu tinha conhecimento, não tratava, não negociava com o Lúcio, mas tinha conhecimento que o Lúcio operava e que nós pagávamos propina para coisas da Caixa Econômica, para FII, FGTS, coisas no Ministério da Agricultura que o Lúcio mais o Eduardo Cunha. Então você tinha conhecimento que o Lúcio era um operador do Eu tinha conhecimento que o Lúcio era operador do Eduardo Cunha, Caixa Econômica Federal, FII, FGTS e Ministério da Agricultura. Eu especificamente, em que pese não tratei de negócios com ele, de propina diretamente, mas por vezes ele me ligou algumas vezes, falou: eu mandei umas notas fiscais aí, você autoriza pagar porque seu irmão não está aí. Como eu sabia do assunto, eu autorizei pagar. Especificamente eu tive um evento que eu tratei direto com ele, que foi um evento, o seguinte, não me recordo a data, em um determinado momento ele me liga falando para mim: olha, eu conheço um cara que tem um abatedouro de aves no Paraná, a empresa Big Frango, e esse cara está querendo vender a empresa, e eu queria te apresentar. Você não lembra a data, mas o ano mais ou menos você lembra? 2012. Tá. Aí ele me chamou e falou: eu vou organizar um jantar aqui em casa e vou chamar o dono da empresa para você conhecer. Até então, tudo normal, tudo legítimo, sem problema nenhum, estava intermediando um negócio e tal. Eu fui lá, conversei com o dono da empresa, ele pediu um valor absurdo. Resumo, não compramos essa empresa, em 2012. Em que pese fomos lá, visitamos, assinamos acordo de confidencialidade para receber informações da empresa e tal. Evaldo Ulinski. E aí a negociação não foi para frente, por questão negocial. Tá bom, eu não sabia que negócio o Lúcio tinha feito com o Evaldo Ulinski do ponto de vista de acordo para receber comissão, eu não sabia até então. Bom, passado 3 anos, em 2015, esse mesmo Evaldo Ulinski me procurou diretamente, sem intermédio Lúcio, e acabei, depois de muita discussão, negociando e comprando a empresa dele. Nesse momento, o Lúcio me liga e falou: eu tenho um contrato de intermediação com esse Evaldo Ulinski, e se ele não me pagar o meu contrato, a minha comissão de intermediação, eu vou executar a empresa e vocês, como compraram a empresa, vão ser responsáveis. E como nós temos muito negócio entre nós, outras coisas, eu não quero briga com vocês. Ele falou: os negócios que ele se referia, os negócios ilícitos. Os negócios ilícitos de Eduardo Cunha, de FII, FGTS, de Caixa Econômica. Era uma ameaça velada isso, então. Quem falou que não queria briga? Ele falou. Ele falou: eu não quero briga, eu estou te avisando que eu tenho uma comissão aí para receber, tá? Falei: tá bom. Falei: Lúcio, nós vamos comprar o frigorífico e depois acertamos essa comissão aí. Ele já tinha movido uma ação na justiça. Bom, um certo dia eu fui na casa dele
E ele me chamou e falou o seguinte: ó, Wesley, eu tenho essa ação aí na justiça, eu tenho essa comissão, e eu tenho uma pendência da casa que o Joesley comprou e deu para ele uma casa que o Joesley tinha comprado e descontado do conta corrente. É vendido. Vendido a casa. O Joesley tinha uma casa dele e deu em pagamento para o Lúcio. Isso, está na planilha Lúcio. Está na planilha lá do Lúcio Funaro, o Joesley... Débito casa. Deu a casa como pagamento de um acerto que ele tinha. Do conta corrente. Conta corrente, tá. Tá. E isso estava em aberto, essa casa. Não tinha sido... O Lúcio recebeu a casa, mas não tinha pago isso. Formalmente. E ele tinha que pagar formalmente isso. Ah, você diz para fins fiscais. Exatamente. Ele já estava morando na casa? Ele já estava morando na tinha casa. Passado o nome, não? Para nome da esposa. Isso. É a casa que ele atualmente mora. É a casa que ele atualmente mora. Qual o valor da casa? Você lembra? A casa de, se não me engano, foi 8 milhões, 9, coisa por aí. 8, 9 milhões de reais. Bom, ele falou, olha, vamos fazer o acerto dessa pendência judicial, porque aí eu resolvo a questão da casa com o Joesley. Bom, eu concordei em fazer o acerto da comissão que ele tinha para receber da Big Frango. Fiz um acordo, ele reclamava 25 milhões, fiz um acordo com ele por 11 milhões. Judicial, do qual terminou essa ação judicial que ele movia contra a Big Frango, e ele pegou e formalizou a escritura e pagou parte da casa para o Joesley, que até hoje está em aberto, eu não sei quanto é. Então, de negócio que eu interagi direto com ele, foi isso. Essa empresa que vocês compraram, esse frigorífico, é Big Frango, tem uma menção que é um outro... Jandelli, porque é uma empresa... É a mesma coisa. Big Frango é a marca que é conhecida, mas a empresa é Jandelli. Tá. Mais alguma coisa sobre esse tema? Não, era isso. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Só para o depoente esclarecer se neste acordo os advogados que assinaram a petição tinham conhecimento de que tinha um overprice no acordo, um sobrepreço no acordo para cobrir o negócio da casa, ou era só conhecimento dele? Sabe? Você sabe responder isso? Se essa negociação entre vocês... Não, era só minha. Quem participou estava achando que era um negócio legítimo. Normal. Os advogados não sabiam. 100% legítimo. Foi um acerto meu com o Lúcio. Tá. Podemos encerrar isso aqui? Então, encerrando o depoimento número 4 do senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 4 de maio de 2017. Dia 4 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Wesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis Silva, na sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Wesley, em relação a esse tema trazido no anexo, denominado Gilberto Kassab, o que o senhor tem a dizer? Gilberto Kassab, quando a JBS comprou o Bertin, nós herdamos um relacionamento que o Bertin tinha com o Kassab. Só para esclarecer, comprar o Bertin é o grupo de frigoríficos do grupo Bertin, né? Frigoríficos e curtumes. Tá. Essa parte, eles têm outros negócios, a família Bertin tem outras atividades, mas nós compramos a atividade frigorífica e de couro deles. Tá. Quando nós compramos, o Bertin, por qual razão eu não sei, por qual interesse eu não sei, o Bertin tinha um contrato com o Kassab, que o Bertin alugava uns caminhões para puxar container, para fazer transporte de container, do Kassab, caminhões legítimos que o Kassab comprou em nome dele e alugou ao Bertin. Só que o contrato tinha 2 contratos. Um do aluguel pelo valor legítimo e real, que o Bertin pagava, e outro contrato que era um complemento, dentro, como consultoria. E a JBS comprou o Bertin no final do ano de 2009, ficou de 2010 até final do ano passado, pagando
esse contrato de aluguel dos caminhões, mais um adicional de R$350 mil, que era propina, não existia, em que pese a JBS nunca teve nenhum negócio específico com o Kassab. Por que pagávamos? Porque o Kassab foi ministro por algumas vezes, era uma pessoa que nós considerávamos de alguma influência, tinha sido prefeito, em algum momento poderia ser governador ou vice-governador, ou ministro de novo, como é hoje ministro. Nós concordamos em ficar pagando esse overprice desse contrato do aluguel dos caminhões, que era um overprice de R$350 mil por mês, por conta de alguma influência em algum momento. Esses caminhões estão em nome de quem? É de uma empresa? Eu não sei. É dele, tem tem os documentos. Essa empresa sabe dizer se está no nome dele, se tem, ele aparece nessa relação jurídica? Irmão ou primo. Como é o nome da empresa? AD Consultoria é IAP. Eu não sei se os caminhões estão no nome da IAP. IAP com Y, né? IAP com Y, Consultoria e Debates Limitada. Os caminhões específicos eu não sei se está no nome da consultoria, dessa IAP. E me diga uma coisa, esse acerto que você falou que comprou, você está falando Bertins no nome genérico da família, mas quem era a pessoa dos irmãos Bertin que tinha relação com o Kassab? Natalino Bertin. O Natalino, né? Você ou seu irmão, alguém do grupo chegou a conversar com o Kassab sobre esse tema? Várias vezes. Vocês compraram? Tanto o Joesley teve várias vezes, ele foi no escritório por muitas vezes, e eu também tive com o Kassab várias vezes. Assim que vocês compraram o grupo Bertin, o Bertin entregou e pronto, ele avisou, tem um contrato aí dentro desse grupo que vocês estão comprando que é com o Kassab. Ele avisou isso? Avisou. O Natalino Bertin avisou. Aí vocês sabiam. Aí quando vocês compraram, o Kassab foi falar desse contrato com vocês? Foi. E o que ele falou? Falou, olha, eu tenho um contrato com o Bertin, desses caminhões, tem um outro dessa assessoria, que é um overprice dos caminhões, e gostaria que vocês mantivessem isso, continuassem, eu conto com isso aí e tal, é isso. Tá. Vocês têm os documentos de quanto totalizou isso desde que vocês compraram? Está em anexo, né? Nos documentos, mas documentos antigos também, né? Antes de vocês comprarem, vocês pegaram o documento da Bertin? Não, do Bertin não, nós temos do ano que nós compramos o Bertin para frente. Mas a contabilidade da Bertin, quando vocês compraram, vocês não receberam essa contabilidade? Sabemos, mas nós não fomos atrás. Mas tem lá? Tem lá. Se levantar registro contábil. Documento eu também não sei se acha mais da época do Bertin, mas entrando no sistema em que pese nós mudamos o RP, eu peço que vocês consultem isso e nos informem se é possível recuperar, o que é possível recuperar para trás. Para frente, que foi, a gente está falando de final de 2009, não é isso? Dezembro de 2009 que nós compramos o Bertin. Então, desde 2010 para frente. 2010 para frente, vocês têm os documentos. Temos. Peço que deem uma checada. E os aluguéis estão lá, a gente vai saber o nome da empresa, é isso? Isso. Mais algum? Continua até hoje, não, eu parei. Parou quando? Nós estamos em maio de 2017. Olha, janeiro agora, 3 meses, 4 meses atrás, eu encerrei. Falei, não dá mais, não vou ficar pagando nota fria que não teve tal. Estamos falando então de quase 7 anos, 350 mil por mês? Não, de 2010, 6 anos, foi pago 3 milhões e pouco por ano, 6 anos uns 20 milhões. Esse 350 mil era o overprice ou era o valor total? Não, o overprice, fora os caminhões. Os caminhões pagavam... Quanto? Se não me falha a memória, por um período foi 300, depois por um outro período, lá no começo, foi 300 e depois 400, se não me falha a memória. Mas tem o contrato também. E tirando a parte dessa propina e desse overprice, a parte do caminhão, ele transportava mesmo? Transportava mesmo. E era preço de mercado? Preço de mercado. Esse contrato de 300, 400 mil, esse era a valor então, justo. Esse justo, você continua ou contrataram outra empresa? Não, nós rescindimos, falamos, não quero seu caminhão mais. Tá. Ele, não sei, ele levou os caminhões embora ou... Eles contrataram outros caminhões? Isso. E o preço foi mais ou menos igual? Não necessariamente nós contratamos outro, porque nós temos transportadora própria. Nós simplesmente abrimos mão de alugar os caminhões dele. Entendi.
Na conversa que você mantinha com o Joesley, o que é que levava vocês a manter esse contrato durante tanto tempo pagando os 13 predominantes? O que é que vocês... Expectativa de algum benefício em algum momento, que o Kassab seria, em algum momento, estar num cargo executivo ou mesmo como ministro. Vocês procuravam ele, até como ministro agora ou como ministro do passado, como é que era a relação? Ele atendia bem vocês? Super bem, sempre nos atendeu na hora que a gente queria falar, de portas abertas para levar as demandas que nós tínhamos, em que pese nunca fizemos nenhum negócio específico com ele, porque não tinha... Ok. Então, encerrando aqui o termo de depoimento número 5, do senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 4 de maio de 2017.